Mais uma vez a oportunidade de estarmos todos unidos aqui nesta casa de fé para a realização do nosso singelo trabalho. Para que possamos iniciar, nós pedimos licença. Amado Senhor, estamos todos unidos em Seu nome como verdadeiros irmãos que somos. Desejamos a presença dos Teus tarefeiros de luz, que eles possam nos doar seus fluidos e inspirações para a boa compreensão do tema desta noite. Solicito a presença de Erasmo e que meu mentor possa realizar o seu trabalho de instrução. Que tudo transcorra com paz e muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema o que caracteriza o espírita. Vamos para a primeira canção. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Obrigada, família. E eu inicio com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Lá Kardec fala para nós que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica as leis de justiça, amor e caridade. É aquele que interroga sua consciência sobre seus atos, se fez todo o bem que deveria, se faltou uma ocasião onde ele poderia ter sido útil. Ele faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas, tem fé em Deus e no futuro, sabe que vicissitudes, dores e decepções são provas e expiações e passará por elas sem reclamar. Também é aquele que encontra satisfação nos bens que distribui, pensando primeiramente nos outros. É bom, humano e benevolente para com todos. Encontra sempre o motivo de respeitar as convicções alheias. A caridade é o seu guia. A exemplo de Jesus, perdoa. E se é a exemplo de Jesus, ele vai perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre, indistintamente. É indulgente com as imperfeições alheias, mas vai estudar as suas próprias imperfeições para que possa fazer um trabalho efetivo de reforma íntima. Usa sem abuso dos bens que lhe são concedidos, o que quer dizer que ele vai usar tudo com discernimento e vai também beneficiar os seus semelhantes de tudo aquilo que ele possui. Respeita os direitos do próximo, como desejaria que os seus próprios direitos fossem sempre respeitados. Os bons espíritas. Kardec diz que o espiritismo, bem compreendido e bem sentido, conduz ao verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão, até porque ambos são a mesma coisa. E meus irmãos, olhem que interessante. Nos dias de hoje, depois de todos esses meios de comunicação que nós temos, ainda existem muitas pessoas que perguntam para nós se nós trabalhamos com o Evangelho de Jesus,
se nós somos seguidores do Mestre? E perguntam, mas vocês espíritas são cristãos? E ainda se surpreendem com nossas palestras evangélicas, sim, quando nós utilizamos muito os temas de Jesus e falamos o tempo inteiro do Mestre, eles se surpreendem com o nosso trabalho. Alguns são capazes de não gostar do que nós fazemos, exatamente porque nós levamos a bandeira do Mestre Jesus. Então, coisa que parece estranha, mas ainda acontece nos dias de hoje. Muitos que não sabem que nós somos cristãos e outros que acham estranho sermos cristãos e não gostam do nosso trabalho também por isso. Então, sim, somos espíritas cristãos. E aí, Kardec diz, o verdadeiro sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral, porque justamente se prestou a seguir todas estas condutas que Kardec nos traz para o verdadeiro homem de bem. Aquele que realmente faz uma reforma íntima valorosa e tenta todos os dias colocar em prática estas ações do verdadeiro homem de bem, ele vai naturalmente se colocar num grau de adiantamento moral que é o seu máximo nesta existência. É o máximo para mim, não me comparando com você. É o meu máximo, o meu melhor, a partir dos meus esforços e da minha disciplina. Os princípios da doutrina fazem vibrar as suas fibras mais íntimas, ele é tocado no coração. É quando nós estamos tão envolvidos com todos os princípios do Evangelho e da doutrina, com este envolvimento que nós temos com a equipe espiritual superior, que nós não conseguimos nos deparar com uma situação que sugira qualquer tipo de sofrimento ao nosso semelhante e viremos as costas, como se isso não tivesse relação conosco. As fibras realmente vibram tanto que nós precisamos agir. É quando você vai lá na sua casa, pega um cobertor e traz para aquele que está passando frio. É quando você, de alguma maneira, traz a doação que vai servir de alimento para outras pessoas que você nem conhece. Mas você não consegue dormir em paz sabendo que tem alguém precisando de ajuda e esta pessoa se colocou diante de você. Então, é isso. A sua fé é inabalável, porque você sabe que Deus cuida de tudo e de todos. Você sabe que a espiritualidade está visualizando todos os nossos passos. E você, apesar de passar por tantas tribulações, por tantas dificuldades na vida, você sabe que isso vem de encontro às suas necessidades evolutivas e você vai superar. E você vai se engrandecer com cada um destes momentos. Então, esta fé que foi consolidada neste princípio da crença viva, acreditar que tudo pode ser permitido àquele que crê e àquele que é um fiel seguidor do Evangelho. E aí ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e esforços para domar as suas más inclinações, e assim nós trazemos a primeira reflexão de hoje. E eu pergunto, quem aqui será que tem mais tempo dentro da doutrina espírita? Vamos fazer aqui então um apanhado de informações. Será que aqui eu tenho alguém com 40 anos de espiritismo? Tenho? Opa! Já começou aqui, ó, tipo um leilão, quem é que vai ganhar, hein? 50 anos de espiritismo, tem alguém aqui? Que é isso, gente? Sério? Então, ó, quem dá mais, hein? 60 anos de espiritismo. O Miguel acho que tem mais, é o mais velho. 60 não. 50 anos? 50 anos? Eu com 9, né? Você com 5, 4 anos a mais. Como assim? Eu posso arredondar? Não. 60 anos posso arredondar? 70. Não, 60 não fecha. 60 anos de espiritismo? 55 anos de espiritismo para ver quem leva essa medalha de ouro. É de quem? É sua? 55 anos, e agora?
56 anos de espiritismo. Gente, vamos bater esse martelo? 56, quem leva? Ninguém levanta. 2 medalhas de... 56, levou. Ninguém quer falar a idade. Ninguém está querendo falar a idade. A medalha de ouro foi para o nosso amigo. Eu falo assim, mas quando que você percebeu que você realmente é espírita? E aí? Ó, eu vou fechar aqui com 56 anos de casa, pode ser assim? Para ficar mais fácil. 56 anos de casa levou a medalha de ouro. Eu tenho o segundo e o terceiro colocado, tá? Então aqui, ó, tem medalha de ouro, de prata e de bronze. Agora a pergunta que vai servir para todos nós aqui, ó, todos nós que estamos ainda engatinhando, é: como eu era antes de adentrar a doutrina? Antes disso, me dá a medalha de lata. Você quer? Você está precisando dela? Medalha de lata. 4º lugar, você quer? Ele quer subir no pódio de qualquer jeito, gente. De bronze. Tá bom, de bronze já saiu entre os 3 também. Você quer o 4º lugar de qualquer jeito? Você vai ficar pertinho deles, tá? Você vai ficar pertinho deles. E aí eu pergunto, como você era antes de adentrar a doutrina? Será que você se modificou um tanto depois que você reconheceu estes princípios, estas verdades, os ensinamentos de Jesus muito bem explicados? Tudo que tem explicação, nada fica sem uma compreensão lógica e racional. Será que você passou a fazer um reconhecimento de si mesmo? E você se esforçou para se tornar uma pessoa melhor, para ficar em contato com estes bons espíritos? Se você tiver que olhar para você antes do espiritismo e você agora, existe uma grande diferença? Então nós vamos dizer que todos nós que dissemos sim, todos nós já somos o verdadeiro e sincero espírita. Todos nós. Mas aí, no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, Kardec vai trazer algumas distinções, vai agrupar as pessoas. Primeiro trazendo 2 grupos. Daqueles que estão na classe dos incertos e os espíritas sem o saberem. Aqueles que estão na classe dos incertos são espiritualistas por princípio. Eu disse espiritualistas. Outra pergunta que nos fazem por aí é assim, ó: mas vem cá, eu tô sabendo que vocês todos são espiritualistas, né? Vocês da doutrina espírita, o pessoal do candomblé, da umbanda, todo mundo acredita, né, em reencarnação, na comunicação dos espíritos. Mas quem é espírita mesmo? Todo mundo pode ser chamado de espírita? Não. A classificação espírita, então, é utilizada exatamente por aqueles que seguem a codificação da doutrina espírita que foi apresentada por Allan Kardec. Então, espíritas são estes da doutrina espírita, que seguem então todos os princípios e os estudos de Kardec. Agora, os nossos outros irmãos do Umbanda, Candomblé, estes são espiritualistas. Então, aqui eu estou falando espiritualistas por princípio, tem uma vaga intuição das ideias espíritas e tem uma aspiração de algo que não podem definir. Faltam aos seus pensamentos serem coordenados e formulados. Para estes, o espiritismo é como um raio de luz. Os acolhem com ardor porque os alivia da angústia, da incerteza. O Claudinho vai poder confirmar o que eu estou falando. Hoje em dia, ai que bom nós somos convidados pelos irmãos de outras religiões, então Umbanda, Candomblé, nos convida, nós da doutrina espírita, para que possamos levar as informações da codificação espírita, para que eles possam compreender melhor todas as manifestações mediúnicas, inclusive tendo também compreensão do Evangelho de Jesus. Então nós percebemos a necessidade dos encarnados, dos trabalhadores médiuns, mas também dos espíritos que solicitam a nossa presença para aplicarmos os estudos adequados
e para que todos possam evoluir. Eu acho isso bárbaro. Acho super legal, porque tudo parte da compreensão. Através da compreensão, nossa fé se torna realmente inabalável. Então, olha que interessante, aquilo que eles não seguiam como roteiro, trazido por Kardec, diante de todas as pesquisas, diante de tudo que é cientificamente comprovado, então agora eles pedem para que possamos levar as palestras, justamente para que todos, encarnados e desencarnados, possam compreender. Então, eles estão neste grupo aqui dos incertos, classe dos incertos, e que estão tentando, olha que legal, aprender com os espíritas, com a doutrina espírita. O segundo grupo, espíritas sem o saberem, são espíritas sem o saberem porque jamais ouviram falar da doutrina espírita, jamais, nesta existência não, mas tem um sentimento inato dos grandes princípios espíritas. Isso se reflete em seus escritos e em seus discursos. Ouvindo-os, nós poderíamos dizer que eles são completamente iniciados na doutrina espírita. Ouvindo, nós poderíamos dizer, nossa, lógico que é espírita, mas eles nunca tiveram contato com esses nossos estudos. Então, eles são escritores, poetas, eles são oradores, moralistas e filósofos. É como se nós escutássemos uma música e aí a gente escuta a letra da música. A gente fala assim, nossa, com certeza quem escreveu essa música é espírita. Nossa, o cantor com certeza é espírita. E se você for investigar, você fala, meu Deus, mas ele não é espírita. Claro que nós sabemos que todos os artistas recebem inspirações dos artistas espirituais, os espíritos artistas. Nós sabemos disso. Então, fica muito fácil de perceber naquela poesia, naquele discurso, um quê de espírita, mas eles mesmos não sabem nada. Mas você vê, é uma ideia que tem dentro deles. Então, nesse caso aqui, nós vamos dizer que eles são espíritas sem o saberem. Os outros grupos nós vamos falar logo mais depois da música. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia.
aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, família. E eu então trago outra classificação, e agora nós vamos nos incluir nela, e vai fazer parte da nossa próxima reflexão. E aí Kardec diz, entre aqueles que um estudo direto já convenceu, nós temos então 4 grupos. O primeiro grupo, os que creem nas manifestações, mas o espiritismo para eles é uma ciência de observação, de fatos mais ou menos curiosos. Estes são os espíritas experimentadores. São aqueles que vocês vão falar assim, vamos lá na palestra hoje? Vamos. Vai ter uma moça jovem, encantadora, incrível, é a Paula Alves. Vamos assistir, vai estar ela e a família dela, ela sempre fala coisa interessante, vamos. Aí ele vai falar assim para você, mas vem cá, vai ter uma pintura mediúnica lá na palestra? Vai falar, não. Vai ter psicografia, eles vão entregar? Vai entregar, Paulo Alves vai fazer psicografia, vai entregar para todo mundo? Não. Não vai ter um trabalho de psicofonia, e aí de repente vai aparecer assim, ó, um monte de névoa, e o espírito andando assim, boa noite. Não vai ter nada disso não, viu? Acho que não vai só contar umas musiquinhas, não, coisinha simples mesmo. Ah, então não vou, porque esse negócio de palestra não é pra mim. Quando eu vou, sinto um sono, menino. Não sei o que acontece comigo, sabe? Eu fico escutando esse pessoal que fala muito, aí fico sentada, mas me envolve, eu acho que é um obsessor. Não quer que eu escute nada, me bota pra dormir. Quando eu vejo, já acabou a palestra, não escutei nada, não presta atenção, gente. Não vou, não tem interesse. Vocês já escutaram pessoas falando assim? Então são pessoas que querem ver as manifestações, querem ver os trabalhos mediúnicos, mas não vão se interessar muito com essa nossa conversa. Então estes são os espíritas experimentadores, que com certeza não somos nós, porque estão todos acordados, eu estou olhando para a carinha de vocês. Então não, vocês não estão nesse grupo. Segundo grupo, olha lá, hein, vamos ver. Compreendem a filosofia, admiram a moral, mas não a praticam. A influência sobre o caráter é nula ou insignificante. Não mudam os hábitos, não se privam dos prazeres. Estes são os espíritas imperfeitos. Agora vamos ver. Será que eu, eu estou sabendo das minhas necessidades evolutivas, e eu já ouvi falar que eu tenho que me libertar dos meus vícios morais e físicos. Toda vez que eu venho aqui na palestra, o orador vai falar sobre isso, reforma íntima, vai falar de libertação, de vícios morais. Quais são eles? Olha, é bebida, é cigarro, é drogas, é maledicência, é inveja, é vingança. Todo mundo fala a mesma coisa. Mas eu falo assim, sou uma pessoa tão iluminada, gente, olha, estou em outro nível já, sabe que eu já aprendi tudo isso. Eu já fiz cursos, eu venho aqui toda semana, eu já entendi tudo isso. Agora eu vou falar para vocês, o meu marido, gente, ô pessoinha difícil, viu? Ele tinha que entender mais esse negócio de reforma íntima, porque ele realmente é uma pessoa complicada, viu? Eu só bebo porque ele me chama para beber, gente. Eu só fumo porque ele acende o meu cigarro. E olha, eu tô falando dele para vocês, mas isso não é maledicência. Tô falando a pura verdade. Vocês já conheceram alguém desse jeito? Então, estes aí, se assemelharam com este meu aqui laboratório, tá todo mundo incluído aqui nesse grupo dos espíritas imperfeitos. Mas eu acho que não, né? Eu acho que eu vou colocar vocês todos no outro grupo. Ó, escuta essa. Praticam e aceitam as consequências morais, convencidos de que a existência é apenas uma prova passageira, esforçam-se no progresso e na elevação na hierarquia espiritual, trabalham no bem,
reprimem as suas más tendências, sua convicção os distancia de todo o mal. A caridade, para eles, é uma regra de conduta. Estes aqui são os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Nesse grupo, a gente não vai colocar ninguém que seja perfeito, mas nós estamos colocando justamente as pessoas que têm total consciência da pessoa que são. Nós sabemos quem nós somos, sabemos que nós temos más inclinações e sabemos que temos muitos defeitos, mas a gente vai eleger um defeito que seja bem complicado de trabalhar e nós vamos trabalhar neste defeito e aí depois nós veremos outro e uma coisa de cada vez nós vamos nos lapidando, nos esforçando para agirmos de forma reta, sermos pessoas cada vez melhores. E a caridade, sendo regra de conduta, nós estaremos sempre ouvindo as necessidades dos nossos irmãos, acolhendo, dizendo boas coisas para elevá-los. Ou seja, são aqueles que são seguidores de Jesus, são aqueles que realmente se esforçam para praticar o bem. Então, desta forma, acredito eu, que sim, nós podemos nos colocar todos neste grupo, dos verdadeiros espíritas, dos espíritas cristãos. Mas ainda tem mais um grupo. Este grupo é dos espíritas exaltados. Kardec diz para nós que todo exagero é nocivo. E este grupo aqui, eu acho que ele também é bem perigoso. Porque Kardec diz, eles têm uma confiança cega no mundo invisível, leva a aceitar com facilidade e sem controle o que a reflexão demonstraria ser um grande absurdo. São enganados de boa fé por espíritos mistificadores e também por homens que exploram a sua credulidade. Já pensou? De repente você perdeu um ente querido e você está com muita agonia, muita angústia, sente saudades. Você queria ter a certeza de que está tudo bem com esse seu ente querido lá na espiritualidade. E você ficaria tão satisfeito de receber uma psicografia deste seu ente querido, mas diante de você, você que chegou na doutrina espírita como um raio de luz, e você que ainda não tem tantos estudos, mas você deseja ter acesso à espiritualidade. Tudo que acontece na sua vida, você fala, ah não, isso daí com certeza é por causa dos espíritos. Então, os espíritas exaltados não analisam muito bem as coisas. Exaltam só o mundo dos espíritos. De repente, esta pessoa que escutou você falar isso, fala assim, ah, eu sou uma médium incrível. Eu faço psicografias maravilhosas, mas olha, eu vou te cobrar uns R$500 para entregar para você uma psicografia da sua mãe, porque você vai ficar muito mais tranquila depois de saber como é que ela está. Você aceita? E esta pessoa aqui vai aceitar. Fala assim, claro que eu aceito. Será que nós podemos confiar neste médium que está cobrando para te entregar uma psicografia? E aí ele vai te entregar esta psicografia, que não necessariamente está sendo entregue por o espírito da sua mãe, mas pode ser um espírito também mistificador que está associado a este médium. E aí então, dentro deste conteúdo, será que vai ter realmente coisas que você pode confiar e acreditar? Então vejam como este espírito exaltado, ele pode ser ludibriado, ele pode ser enganado, e a gente não sabe o que é que pode acontecer com esta pessoa que está fragilizada nas suas emoções, que não sabe no que pensar, como refletir. Então isso aqui é perigoso. Por isso que a gente sempre fala, venham para os cursos, venham para a evangelização. Porque no espaço aqui de 40 a 45 minutos, a gente se esforça, né, Claudinho, para estar passando as diretrizes e os conhecimentos que são importantes para clarear as consciências. Mas tem muita coisa para a gente aprender. Então venham para os cursos,
Tragam crianças e jovens, venham para a evangelização, porque assim, unidos na causa nobre do Evangelho, a gente consegue compreender tudo muito melhor e a gente vai dar ouvidos só para os espíritos mais iluminados e para as pessoas que estão bem intencionadas. Para fechar, a gente vai utilizar o Espírito da Verdade e Emmanuel traz umas frases lindas que achei muito importante colocarmos na noite de hoje. Ele diz: entre o bem e o mal não existe neutralidade. Ou você segue pelo caminho do bem, ou você segue pelo caminho do mal. Ele diz: nos escondemos na sombra ou nos revelamos na luz. Quem não edifica o bem, só por omissão forja o mal em forma de negligência. Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem uma questão que eu não vou lembrar, mas tem uma questão que diz assim: quem não fazer o bem já é fazer o mal. Porque se nós olhamos para a necessidade desta pessoa, ela está no meu caminho e eu sei que eu posso ajudá-la, mas eu olho aqui e falo assim: ah, não, ela é padecente por culpa do governo, né, gente? Ela é padecente porque a família não quis cuidar bem dela. Ela é padecente porque o professor que tinha que orientar não orienta. Eu não tenho nada a ver com isso, tchau, vou embora. Virei as costas para ela. Mas ela está nesse momento no caminho de quem? No meu caminho. Então ela é minha prova. Ela é o meu instrumento de elevação. Então eu não posso virar as costas para ela. Quando eu deixo de ajudar, podendo ajudar, e eu posso ajudar sempre, viu? Eu sempre posso, porque se está no meu caminho, é porque eu posso. E quando eu faço isso, eu estou fazendo mal para ela, porque eu estou deixando de atendê-la em suas necessidades. E aí Emmanuel ainda segue dizendo: devemos considerar a nossa posição na vida coletiva. E fala: quem não é comigo é contra mim, como disse Jesus. Nós só temos duas alternativas: ou nós seguimos o mestre, ou nós viramos as costas para Jesus. Não vou conseguir, vou ter que falar o que aconteceu ontem. Eu estava dando uma palestra ontem à noite. E aí, depois de todo o nosso trabalho realizado, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, uma pessoa que estava na plateia, mas também é trabalhador da casa, ele veio falar com a Júlia, né? Aí falou para a Júlia: olha, foram as mesmas músicas de hoje. Ele falou assim: olha, você devia escrever as músicas, porque ninguém merece ficar ouvindo essa choradeira de músicas espíritas que falam só de Jesus. Nós estávamos trabalhando com o Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele disse para ela, falou assim: porque a exemplo dos católicos, agora a gente vai ficar falando só de Jesus? Isso podia ficar subentendido, porque ninguém vem aqui para isso. Ai, eu pedi forças para o mentor, porque o meu sangue subiu. Aí eu olhei para ele, que aí eu já cheguei junto, né? E falei: olha, mas o trabalho que nós fazemos em todas as casas é justamente para levar o Evangelho de Jesus. E ele vai ser sempre exaltado quando chamarem a gente. E ela pode até escrever músicas, e se ela for fazer isso, ela também vai exaltar o mestre. Da mesma forma. Então, vejam, quem não é comigo é contra mim. Não tem imparcialidade nessa hora. Ou você segue o mestre, ou você vira as costas para ele. E aí, finaliza dizendo: a necessidade da alma é a caridade. Quem estiver fora desta orientação, respira a distância do apostolado com Jesus. Define-te: estacionamento no mal ou ascensão para o bem? Com Jesus ou distante dele? E assim nós trazemos a reflexão de hoje, que não foi esta que eu fiz ontem, deixando bem claro, hein? Foi mais simples. Já pensou se a palestra tivesse sido essa? Meu Deus, hein? E aí eu pergunto a vocês: será que nós estamos com Jesus ou à distância dele? Aqui não preciso nem esperar a resposta, né? Graças a Deus
E é desta forma que assim nós nos movemos, como verdadeiros servos de Jesus, trabalhando sempre diante desta necessidade do perdão, da paz, da caridade, do amor a Deus e ao próximo, sempre seguindo desta forma para que nós possamos realmente nos enobrecer com todos os seus ensinamentos. Nós agradecemos imensamente esta oportunidade que tivemos de refletirmos juntos nesta casa de fé, para que possamos finalizar o trabalho, a prece e a última canção. Amado Senhor Jesus, aqui todos nós somos teus seguidores, os teus alunos, desejamos a sua presença e a sua luz, que o Senhor possa nos ofertar a sua paz e também a luz mental adequada para sermos sempre atuantes diante de nossas provas diárias, mas também diante destes compromissos que temos com os nossos irmãos que carecem de nós. Nós oramos pelo fortalecimento de nossos mentores, que eles se sintam abraçados por nós. Nós que temos total gratidão por tudo que recebemos deles. E, Senhor, pedimos que possamos estar envolvidos na esperança e na fé, no trabalho nobre dos espíritas, propagando o Evangelho e propagando a conscientização das pessoas diante deste mundo espiritual que nos permite ascender a Ti. Graças a Deus, graças a Jesus. A última canção, por favor. Jesus. Agora eu vou falar ainda mais. Já somos uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, um mar de virtudes. É só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde moral. Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra, é de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra, é de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova seu coração, mãos na massa, cristão, que é obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Obrigada pela atenção de todos.